Olá, queridos da minha igreja amada de Tucuruvi. Aqui é o pastor Moisés Moura. Para aqueles que não me conhecem, eu sou membro dessa igreja. Aliás, eu praticamente nasci espiritualmente aqui nessa igreja em 1977. Já sei, vocês nem tinham nascido ainda, alguns de vocês. Mas em 1977 eu tinha 16 anos de idade e o meu amigo Daniel, que frequentava essa igreja, falou de Jesus para mim aí no Silva Jardim, sabe, essa escola? Estávamos lá e ele falou de Jesus para mim, eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador e me levou para a igreja, Tucuruvi. Pastor Renato Volpe me batizou naquele mesmo ano, junto com a Heloísa. Heloísa, se você está aqui hoje, você lembra daquele dia? Fomos batizados aqui nesse batistério, em 1977. E eu cresci espiritualmente, sendo discipulado pelo Daniel, pelo Jânio, pelo Silvio, pastor Silvio, pelo Armando Bispo e tantos colegas queridos que estavam aí naquela época. Lucília, então, que saudade dela. Não vou chorar, não. Mas ela foi uma grande bênção na minha vida e me ajudou muito nos meus primeiros dias e anos de vida cristã. Pois bem, fiquei firme e crescendo e comecei a ensinar os juniores aí. Tenho muitos juniores que hoje são professores também e estavam aí na minha classe de juniores. Então cresci, eu faço parte dessa igreja, ainda sou membro aqui, eu espero. Obrigado, pastor Carlos, por ser um excelente pastor. Eu amo o irmão, sua família, Carla, as crianças, todos os filhos. Essa igreja tem um grande impacto na minha vida espiritual, na minha vida ministerial também. Eu quero compartilhar um pouquinho para vocês sobre... Eu sei que é o mês de missões, então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre missões, sobre o nosso trabalho missionário e também sobre o que Deus tem feito na minha vida nesse último ano, com a minha saúde. Eu sei que vocês oraram por mim, então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre uma grande maravilha de milagre que Deus executou e tem executado na minha vida e na minha família. Antes de falar sobre isso, deixa eu falar que em 1979, 2 anos depois da minha salvação, estava tendo um culto eu acho que era mês de missões, se não me engano, e tinha um desafio missionário. O pastor Arthur Cave, que é um dos fundadores dessa igreja, junto com o pastor Donald Hare. O pastor Arthur Cave, naquela noite, era o preletor, e ele... Eu vou contar uma coisa que está no meu coração, sempre eu conto isso, mas alguns de vocês não sabem. Eu estava sentado aqui no primeiro banco, sabe? A igreja tem separado no meio, tem 2 bancos de um lado, 2 bancos do outro. Do meio para o lado esquerdo, eu estava sentado no primeiro banco aí, Daniel do meu lado, e o pastor Arthur Cave começou a pregar, ele começou a mostrar slides da superpopulação de São Paulo, pessoas atropelando em cima da outra e tal, e depois ele leu o texto. O texto era Mateus 9, 37 e 38. Só 2 versículos ele leu. E o versículo diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o próximo versículo diz: rogai ou peça ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Ele fechou a Bíblia, ele fechou, orou e começou a pregar. O Espírito Santo tocou no meu coração tão forte, só com a leitura do texto, que eu não sei mais nada que aconteceu da pregação. Eu não ouvi uma palavra do pastor Arthur Cave. Mas eu comecei a ouvir o Espírito Santo, ele falou comigo, e eu falei: Deus, não é possível, tantas pessoas aqui e no mundo inteiro, e o Senhor precisando de mais trabalhadores. Olha aqui, Senhor, quantos aqui nessa igreja? Olha o Silvio lá, Senhor, olha o Jânio ali, olha esse, olha aquele, olha... Eu comecei a sugerir para Deus algumas pessoas que estavam aí sentadas no banco, e alguns já estavam no seminário. E de repente, na minha oração, eu falei: Deus, eu posso ser um dos seus trabalhadores? Você quer que eu seja um dos seus trabalhadores? Para que eu fui falar isso com Deus? Eu sugeri para Deus algumas pessoas e eu pensei: por que não eu? Então eu orei: Deus, eu gostaria de ser um dos seus trabalhadores. Se o Senhor quiser, pode me usar. Não sei nada, mas posso aprender. Eu estava falando com Deus, o pastor Arthur pregando. Eu estava incomodando alguém ali, porque eu no primeiro banco, e eu estava inquieto, eu sou inquieto. Então,
eu lembrei que alguém na Bíblia, em algum lugar, tinha falado, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sabia. Eu já tinha lido a Bíblia toda, mas eu não sabia quem falou e onde estava. Então eu cutuquei o Daniel e falei, Daniel, onde alguém falou, eis-me aqui, envia-me a mim? Ele, shhh, o pastor está pregando. Eu falei, eu sei, mas eu quero saber. Ele falou, é Daniel 6 ou 8, acho que é isso, vai lá. Eu procurei a Bíblia, bem, li Daniel 6, de 1 a 8, em versículo 8, versículo 7, Deus diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E daí Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, eu não estava ouvindo a pregação, mas estava ouvindo o Espírito Santo falar no meu coração. Não façam isso, tá bom? Quando o pastor Carlos estiver pregando. Mas Deus falou no meu coração e eu falei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Acabou o culto. Eu estava prontinho, falei, vai pastor, faz o apelo, eu vou ser o primeiro, eu vou pular aí na frente. Pastor fechou o culto, alguém cantou o último hino, acabou o culto. Falei, epa, esqueceram alguma coisa, esqueceram o apelo, ei, esqueceram o apelo. Não, foi todo mundo embora e eu fiquei lá no meu banco. Senhor, eis-me aqui. Eu falei, não vai ficar assim não. Fui lá, conversei com o pastor Arthur, falei, pastor Arthur, meu nome é Moisés, eu estava assistindo o seu culto, eu não estava dormindo, eu estava orando o tempo todo, isso foi o que aconteceu. Eu contei para ele. Ele, uau, verdade. Pastor, Renato, vem aqui. Chamou o pastor Renato, falou para o pastor Renato, fala para ele, fala para o pastor Renato o que você me disse. Contei para o pastor Renato, vem aqui, Moisés. Sentamos juntos, lá num dos bancos, o pastor Renato falou, você está entendendo que Deus está te chamando? Eu falei, como assim está me chamando? Isso é uma chamada para o ministério, Deus está tocando no seu coração, igual ele fez com Isaías. Você quer servir ele? Eu falei, eu quero, eu estou pronto. Ele falou, então faz o seguinte, termina o seu colegial, naquela época chamava de colegial, termina o seu colegial, vai para o seminário aqui em São Paulo, a igreja vai pagar para você seus 4 anos, você não precisa se preocupar. Eu também não tinha dinheiro, era pobre demais, daqueles pobrezão mesmo. Então ele falou, a igreja vai pagar para você, não se preocupa. Fui, terminei o seminário, enquanto estava no seminário fui para o Jardim Palmira, junto com o Daniel, ajudamos a fundar aquela igreja Jardim Palmira, que é a congregação, era a congregação aí de Tucuruvi, que o Armando, o bispo, tinha começado, ele foi para os Estados Unidos e eu fui para Jardim Palmira para continuar. Antes do pastor, ou depois que o pastor Pimenta saiu de lá. Pois bem, terminei o seminário, assumi o ministério no Horto do IP como pastor, eu e minha esposa Luzimar. Por 16 anos pastoreamos, depois viemos aqui para Dallas para eu estudar e daqui Deus me chamou para um outro ministério de ser missionário, treinando líderes nos países de fala português e agora em vários países do mundo, eu vou contar mais tarde. Então, essa é a minha chamada para o ministério, minha salvação. Mas agora deixa eu contar um pouquinho para vocês o que Deus tem feito ultimamente na minha vida, um grande milagre. Como vocês já sabem, eu contei nas cartas e quero que vocês saibam, e vocês oraram por mim, então eu quero contar agradecendo suas orações. Eu nasci com uma doença chamada hemacromatose, significa excesso de ferro no corpo. Contrário dos anêmicos, eu produzo ferro, meu corpo produz ferro demais. Ferro demais estraga o coração ou o fígado ou os rins. No meu caso, estragou meu fígado. Todo mundo na minha família tem essa doença. Meu pai faleceu aos 63 anos de idade, foi velado aqui mesmo, aqui onde vocês estão. Ele foi velado aqui, 63 anos de idade, morreu da mesma doença, ninguém sabia. Eu fui diagnosticado em 2011, tendo essa enfermidade, mas após uma viagem missionária que eu fiz indo para Moçambique, fui pregar lá, fiquei lá quase um mês e peguei malária, e malária, como vocês sabem, afeta o fígado. Eu não sabia, o meu fígado já estava afetado. Então, malária junto com o excesso de ferro causou cirrose. Então, de 2012 até o ano passado, eu fui tratando de cirrose. Não tem remédio para cirrose, é só cuidados, tirando o ferro do corpo, dando sangue. Muitos anos de tratamento sem remédio. Por fim, o meu fígado não funcionava mais e as toxinas foram para o cérebro. Eu estava aí no Brasil o ano passado, 2018, desculpe, no Brasil, e tive um problema. As toxinas subiram para o meu cérebro, eu quase morri aí no Brasil, aí em São Paulo. E fui levado em emergência para o Hospital São Paulo. E o médico lá falou, volta para Dallas, fala com o seu médico, você vai precisar de um transplante. Voltei para Dallas,
Falei com o meu médico, ele falou, eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, então vamos pôr você numa lista de transplante. Fiquei esperando, eu já estava morrendo, realmente meu fígado já não funcionava mais. Fiquei 6 meses de cama, não podia fazer nada, dirigir, fiquei realmente, literalmente de cama, não podia fazer quase nada na minha vida. Então, orar. E escrever um livro, comecei a escrever um livro, está pronto, eu vou levar ele para vocês aí em junho, se Deus permitir. Ainda não foi impresso, mas logo, logo vai ser. Então, passou os 6 meses, o hospital finalmente me chamou 12 vezes, mas cada vez que eu fui, o fígado não era, um fígado que estava lá doado não era bom, ou um paciente em pior situação ia receber o fígado e eu fiquei esperando. Um dia, o hospital me chamou e falou, vem que temos um fígado aqui para você. Então fui, o fígado estava bom, foi feito o transplante em 8 horas de cirurgia, acordei depois, estava bom, novo. Hoje faz 5 meses e meio da cirurgia, estou perfeito, graças a Deus. Minha vida está de volta, Deus é maravilhoso, Ele executou esse milagre. Então eu quero agradecer vocês, suas orações e a sua parceria comigo no nosso ministério. Elismar, somos muito gratos a Deus pela Igreja de Tucuruvi, todos esses anos que vocês têm apoiado-nos com as suas orações e muitas vezes com suas ofertas tão generosas. Muito obrigado, que Deus abençoe. Agora eu vou mostrar um outro vídeo que está em PowerPoint, que virou vídeo, e eu vou pedir para quem está na liderança para colocar esse outro vídeo sobre o nosso ministério. Querido, eu amo muito vocês. Continuem firmes na oração. A Igreja de Tucuruvi é uma igreja que está aí porque Deus ama essa igreja, porque vocês estão fazendo a obra certa da igreja, que é pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas. Isso é missões. E é por isso que a Igreja de Tucuruvi é uma igreja viva, porque ela ama missões desde os seus primórdios, desde quando nasceu. Ela nasceu no berço de missões e ela continua fazendo missões. Amo vocês, querido. Deus abençoe. Pastor Carlos, mais uma vez, muito obrigado pelo seu grande ministério. E todos que estão na liderança de missões, muito obrigado por acompanhar-nos. Que Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Um beijo.